Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre nossos idosos. Como é que está o idoso aí na sua família, na sua casa? Hoje nós temos uma população basicamente aí passando de 16% da população brasileira, acima de 60 anos. E o Brasil é um país que não tem muitas políticas públicas voltadas ao idoso. Nós temos aí países na Europa hoje, por exemplo, a Itália mesmo, um país que está com uma população idosa muito alta, faltando aí a mão de obra já para toda a estrutura do país. Alguns outros países da Europa também sofrem o mesmo problema. E o Brasil, como tem uma dimensão continental, ele não tem assim uma política que possa dar esse alento, esse cuidado como deveria com os nossos idosos. O que vemos hoje é uma sobrecarga em todos os sentidos para com os idosos, que ele não tem a dificuldade da medicação, do remédio, que ele não tem um acesso fácil. Muitas das vezes o SUS supre o que é possível, mas muitas vezes fica faltando essa assistência aos nossos idosos. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o idoso ele fica muito só. O idoso, ainda mais com essa era digital, esse mundo globalizado, com essa velocidade supersônica que nós temos hoje de informações, as pessoas estão impacientes. Hoje em dia o idoso ele quer um pouco de atenção, ele quer conversar, mas está faltando ouvintes para essa história de vida dele. Nós sabemos que tem muitos idosos que a idade cronológica, que é o tempo que ele tem em anos de vida, não coincide com a idade fisiológica, que é o estado de saúde que esse idoso tem. Tem idoso aí com 30 anos, tem jovens com 80. Então o que depende muito é esses cuidados que cada um teve ao longo da vida, né? Com a saúde, com a saúde mental, que hoje é um dos fatores que interfere muito na questão dos idosos. Pela ausência, o idoso ele não tem muito medo da morte, o idoso tem medo da solidão. No Japão, por exemplo, eu tenho dados que tem regiões que os idosos eles têm cometido algum pequeno delito para eles poderem ficar nas penitenciárias, porque lá eles têm companhia, eles têm uma alimentação regrada, que eles não precisam estar fazendo a própria comida, e eles têm atenção entre eles. No Brasil, nós temos hoje, por exemplo, o depósito, vamos chamar assim, tem muitos depósitos de idosos, porque o que a gente vê por aí são condições em muitos lugares desumanas da forma que trata os nossos idosos. Nessa era digital, tem muitos jovens que às vezes não acompanham e tem muitos idosos sim que já estão bem atualizados já com esse mundo moderno. Porém eu cito mais aquele idoso que fica em casa, que ele fica mais só, mais solitário, às vezes é um vovô, às vezes a vovó, às vezes é uma pessoa que ele não tem já uma vida já que não trabalha, ele está mais tranquilo, ele está mais sossegado. Só que falta um pouco de atenção para ele. Então até eu sugiro aí os próprios secretários aí de saúde, aí, os prefeitos, aí, pessoal que está na política pública aí, tem uma questão que seriam as creches para idosos, sabe? Essas creches para idosos é um programa que o município faria parceria com as universidades, construiria como se fosse uma creche mesmo, que a família poderia deixar esse idoso lá de manhã, ele teria companhia de outros idosos. Não vamos chamar isso de asilo, vamos chamar de uma creche, porque lá ele pode ter alimentação, pode ser feitas parcerias com as faculdades, as cidades que têm os cursos aí de nutrição, o nutricionista pode fazer estágio lá, o fisioterapeuta pode fazer estágio lá, o enfermeiro pode fazer estágio lá, o biomédico, toda essa mão de obra gratuita praticamente poderia ser associado e fazer creches para que esses idosos possam passar durante o dia. E no final da tarde, o familiar leva ele para casa, para que ele possa chegar em casa cheio de histórias para contar. Teve um dia de atividade, de companhia, utilizou a mente, não ficou no período ali mente vazia. E esse idoso com certeza estaria muito mais feliz, teria pessoas da mesma idade, do mesmo nível para conversar, contar as histórias e tal. Porque a gente vê hoje, às vezes o neto está ali, ou o filho, no final do dia, o vô veio conversar, ele não tem muita paciência para ouvir, então esse idoso se sente muito meio que deslocado, ele não tem muito com quem falar.
Então, o que a gente poderia hoje estar de olho são nessa questão dos idosos, além de que, falando na questão da saúde também, os nossos idosos hoje precisam de uma nutrição diferenciada. Esse idoso, ele tem que ter uma reposição de alguns nutrientes que o organismo já não produz, já tem mais dificuldade de absorver, de produzir. Então, a alimentação do idoso, ele é como se fosse uma alimentação mais exclusiva. Ele tem que repor nutrientes que na alimentação diária ele não repõe, ou ele consome, porém o corpo já não tem mais a mesma condição de absorção. Então, em todos os pontos hoje que se olhar, da saúde mental, da saúde nutricional, da companhia, da atenção a esse idoso, teria que ser revista e verificada. As famílias às vezes não têm condições, às vezes, de dar esse suporte para esse idoso, de dar toda essa questão todo mundo tem que trabalhar, às vezes não tem com quem ficar. Então, o que tem que alertar hoje, nos acende uma luz, é que nossos idosos precisam de uma atenção maior. A gente precisa ter um pouco mais de paciência. Eu vejo que eu tenho pais idosos e às vezes eles contam a mesma história, às vezes várias vezes, mas ele revive. Quando ele conta aquela história, ele está vivendo novamente aquele passado, um período que de repente eles foram muito felizes, que traz felicidades e boas lembranças. Então cabe a nós hoje refletir um pouquinho mais e ter um pouco mais de paciência e ouvi-los, para que, além de que as mensagens que eles têm para nos passar, é a paciência que nós temos que doar com eles, porque também já tiveram paciência conosco. Então eu atendo muitos idosos, eu tenho paciente às vezes chega no consultório e ele fica ali ou ela fica ali durante a consulta, termina a consulta, ele quer bater um papo, quer conversar um pouco. Eu tenho amigos médicos também que sempre me falam, olha, chega a fulana lá no consultório e olha, eu tenho uma dor assim e tal, mas fica lá um tempo querendo um pouco de atenção, porque aquela atenção que às vezes a gente sente, essa carência que o idoso tem, que lá na casa, quando ele quer essa atenção fora, alguém que trate bem, com bastante carinho, não estou generalizando, mas isso acontece muito, porque como eu citei aqui, eu atendo idosos eu tenho 30 anos de profissão, então eu atendo idosos desde o começo da minha profissão, eu sempre venho vendo isso e cada vez mais esse idoso com menos atenção pela própria tecnologia hoje chegando. Então um exemplo, você queira hoje, por exemplo, contar uma história ou falar sobre um assunto, todo mundo já sabe, porque já viu na internet, essa notícia já circulou. Então o idoso ele acaba não sendo mais ouvido, ele não tem muito mais discurso, que ele for falar, quase ninguém quer ouvir. Então isso é só um alerta para a gente refletir sobre esse tempo de qualidade que nós estamos deixando de dar para os nossos idosos. Bem, outro ponto também que tem que estar sempre alerta é a questão da saúde, né, física das pessoas com mais idade. O idoso, ele, como também as pessoas de menos idade, quando adoece, ele tem menos massa muscular. E hoje, com o passar dos anos, a gente vai perdendo massa muscular. Depois dos 30, 35 anos, a gente já começa a ter uma diminuição. Após os 50, muito mais ainda. Eu tenho 50 anos, eu já sinto essa diferença já. E o exercício físico hoje é fundamental para que seja o estoque de saúde, a farmácia natural desse idoso. Então, uma boa alimentação. O idoso geralmente ele tem dificuldade, pelo menos eu trato das pessoas há muitos anos, na própria mastigação, né? O paciente idoso às vezes tem ausência de alguns dentes, ele tem problemas já digestivo, ele às vezes tem problema intestinal. Se você pegar o índice hoje de problema intestinal nos idosos é muito alto. Por quê? Porque essa alimentação já não chega de uma forma correta no estômago, mastigada, vai para o intestino, às vezes tem um problema fica empachado, o paciente já tem essa dificuldade de fisiológica, até pela idade, e além do passar dos anos, cada vez deveria ser aprimorado esses cuidados, né? Então a reposição das proteínas, de todos os nutrientes que o organismo precisa, e a reposição hormonal também, que o idoso precisa, que ele tem essa dificuldade da absorção desses nutrientes. Atividade física de acordo com a condição de cada um. Como eu falei no início do vídeo, tem idoso com
com 30 anos e tem pessoas com 80 que está super bem. Eu tenho a lembrança que um tempo eu estava participando de essas caminhadas da cidade, assim, e teve uma corridinha de rua. Eu estava 15 quilos mais magro e eu estava correndo esse dia. Eu nunca esqueço, teve uma corrida dentro das cataratas, no Parque das Cataratas, ali dentro do Parque Nacional. E eu estava chegando no final da corrida de 10 quilômetros e eu li, assim, um senhor que ia na minha frente. Ele estava escrito assim, corredores de rua, e falou da cidade que ele era. E ele era já bem idoso, assim, cabelinho branco, e correndo, chegando nos 10 quilômetros. Quando nós chegamos terminou a corrida, eu fui parabenizar ele. Falei, olha, o meu sonho de vida seria chegar na sua idade. Ele ainda me falou, ele estava com 78 anos. Eu falei, imagina eu que tivesse 78 anos correndo 10 quilômetros com esse vigor. Quero te parabenizar. E ele todo feliz comendo ali, tinha as frutas assim na chegada da corrida. E eu fiquei pensando depois, falei, que riqueza que ele tem. Que bom que se a maioria dos idosos pudesse fazer isso. Meu pai tem 74 anos hoje, ele vai na academia 3 vezes por semana. Ele toma whey protein, ele come melhor. Ele começou a ter esse alerta para a saúde. Minha mãe também, os dois vão na academia. Ele começou a ter esse alerta já depois do tempo da Covid, ficou muito em casa e tal. Ele se despertou para a questão de atividade física. Então, os dois são diabéticos, mas melhorou muito a questão hoje de reduzir a insulina, medicamentos que meu pai tomava, já não toma mais. Então, hoje na nossa casa, na casa dos meus pais, a alimentação já é bem mais regrada, já tem a atividade física, já faz parte da rotina, dentro das condições deles, né, ter uma boa orientação, e menos aeróbicos, menos atividades aeróbicas e mais atividade de musculação. Para quê? Para ganhar massa muscular, que é quando a pessoa tem um problema de saúde, essa massa muscular é que dá a sustentação, é que dá energia, é que dá condições do corpo se recuperar de tudo aquilo que ele venha sentir com algum tipo de doença. E prevenir e adiar também outros tipos de problemas. Então, a alerta de hoje, desse vídeo, a intenção é que observe mais o seu idoso, tenha um pouco mais de paciência, se acaso, às vezes a gente não, sem perceber, não é por mal, mas a gente não tem paciência como deveria. Ouça às vezes as histórias que eles já contaram várias vezes, vamos ouvir de novo, porque nós também, quando criança, muitas vezes eles nos ouviram muitas vezes e nunca reclamaram. Então esse idoso, ele precisa desse colo, desse alento, dessa inversão de papéis agora, porque nos cuidaram no passado e hoje vamos cuidá-los porque eles merecem, e precisa ter essa atenção para essa condição de saúde mental não seja um problema, e sim seja um motivo de alegria. Então um pouco mais de paciência, cuidado e atenção nessa parte física e mental, é o que eles merecem, ok? Se você gostou desse vídeo, tem alguma pessoa na sua família, algum idoso, todo mundo tem um idoso na família, né? Alguns amigos, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.